Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Bretas. Apoio TV Minas Brasil. Com seu IPTU em dia, é que fazemos uma cidade melhor para todos. Chegou a hora de fazer a sua parte na manutenção de todos os serviços e obras que a comunidade precisa. Pague o seu IPTU até o dia 11 de junho e ganhe 20% de desconto no valor total. Se preferir, você também pode pagar em até 2 vezes sem desconto com a segunda parcela para 11 de julho. Se você não receber o seu carnê até o dia 1º de junho, procure o Departamento de Receitas da Prefeitura ou acesse paracatu.mg.gov.br e retire a segunda via. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Ministro Sérgio Moro pede que a Polícia Federal abra inquérito para apurar mortes em presídios de Manaus. Casos de feminicídios crescem no Brasil. Exposição a imagens de autoagressão no Instagram podem levar jovens a comportamentos de risco. Mães deixam os empregos com 4 vezes mais frequência do que os pais no Brasil. O número de adolescentes negras grávidas cresce em São Paulo. Especialistas alertam para os perigos da compra por impulso. Solidariedade saborosa. Rotary Clube de Paracatu estará presente com a barraca solidária no Arraiá do Largo no próximo sábado. Conheça a história sobre a culinária de Paracatu, que é destaque pelo país. E ainda, a nossa sala de entrevistas de hoje aborda o tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de economia. A conta de energia está mais cara. Os preços subiram desde a última quarta-feira, dia 29. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, esse reajuste de quase 7% é uma recomposição feita anualmente no sistema. Em tempos de crise, como economizar na conta de luz? Você sabe quais são os verdadeiros vilões dos gastos com energia? Geladeira, televisão, máquina de lavar, chuveiro.
Eletrodomésticos fundamentais para o nosso dia a dia. Mas, se não forem usados com sabedoria, podem aumentar e muito a conta de luz. Mas como saber o que é realmente eficaz na hora de economizar? Pensar na energia elétrica é fundamental para equilibrar o orçamento da casa, né? Mas a gente sempre fica com dúvidas nesse momento. Por isso hoje a gente veio aqui na casa da dona Solange, que também tem algumas dúvidas, para poder entender melhor como fazer esse processo. Uma das grandes questões é o stand-by, que é quando o equipamento fica ligado na tomada. O stand-by, ele pode ser um vilão do consumo de uma residência. Ele pode chegar dependendo da quantidade de equipamentos que se tenha na residência, pode chegar a 15% do consumo dessa residência. O chuveiro elétrico na posição inverno gasta mais ou menos energia? Ele gasta muito mais energia? Sem dúvida, a potência dele vai estar na potência máxima. Então vai realmente, dona Solange, gastar muito mais energia. Eletrodomésticos com voltagem 220 watts gastam mais energia. Mito ou verdade? Não, isso é um mito. Na verdade, são tensões diferentes, mas não há diferença de consumo significativamente falando em relação a um e outro. E o carregador de celular continua consumindo se ficar ligado na tomada? E esse problema é um problema dos tempos modernos. Aqui dentro tem dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos eletrônicos vão consumir energia elétrica, eles estão ligados à tomada. Então, é verdade. Pelo visto, a informação também é uma aliada na hora de economizar na conta de luz. E a Caixa Econômica Federal lançou uma campanha de renegociação e liquidação de dívidas para clientes que estão com dificuldades financeiras. Os detalhes com a repórter da TV NBR, Luciana Colares, direto de Brasília. A campanha Você no Azul é uma oportunidade de renegociação e liquidação de dívidas de clientes que estão em dificuldades financeiras. E a intenção da Caixa é atingir pelo menos 3 milhões de inadimplentes. São aqueles com dívidas vencidas há mais de um ano. E quem dá mais detalhes sobre esse mutirão é Walter Gonçalves Nunes, vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital da Caixa. Por que renegociar essas dívidas? Nós fizemos uma avaliação e percebemos que tinha um quantitativo muito grande de clientes, né, tanto pessoa física, mais de 2,6 milhões, como pessoa jurídica, quase 300 mil, que tinham, por algum motivo, ficado inadimplentes com a gente e perdendo a sua condição cadastral, não podendo mais tirar crédito no mercado. E a Caixa, como é um banco 100% público, entendeu que era melhor a gente fazer uma renegociação direto com esses clientes do que tentar vender esses créditos no mercado. Isso fez com que a gente avaliasse a nossa carteira e desse descontos bastante atrativos. Chega até 90%, né? Mais de 80% das pessoas físicas, elas vão pagar algo em torno de até R$1.000. Isso vai dar condições para que elas tenham condições de buscar no mercado novos créditos e sair de financeiras que hoje cobram cerca de até 20% ao mês. Essa é a nossa intenção com essa campanha. E qual que é o prazo que esses clientes vão ter para procurar a Caixa para fazer essa renegociação? A campanha iniciou-se ontem, né? Nós vamos ter 90 dias a contar de ontem, né? Elas podem procurar ou as nossas agências ou mesmo o site da Caixa. Ao entrar no site da Caixa, tem lá o selo da campanha, Você no Azul. Ela clicando lá, abre uma janela, ela pode colocar o CPF ou o CNPJ, que já vamos identificar e ver qual o desconto que ela tem direito. E o cliente só tem acesso a esse mutirão de renegociação nas agências da Caixa, né? Nenhum correspondente, nenhuma outra pessoa está autorizada. Perfeito. Como falei, ou na agência, ou no site, ou também no nosso 0800 do saque do atendimento ao cliente. 42 toneladas de brinquedos falsos foram apreendidas no Porto de Santos pela Receita Federal. Os produtos eram falsificados e foram avaliados em quase 8 milhões de reais. Veja este e outros destaques do dia. Os brinquedos eram réplicas de marcas famosas como Disney, Marvel e Lego. A carga veio da China em 3 contêineres e era de propriedade de um mesmo importador que não teve o nome revelado. De acordo com a Receita Federal, os produtos iriam abastecer o comércio popular de São Paulo.
A Avianca Brasil deverá demitir mais 1.000 funcionários em junho, segundo os advogados responsáveis pela recuperação judicial da empresa. A companhia aérea já havia começado um processo de demissão em massa e, segundo o Sindicato dos Aeroviários, ela não está pagando as rescisões dos demitidos e não deposita o valor do FGTS desde março. A empresa tem hoje 2.687 colaboradores, quase a metade do que tinha no início do ano. Na semana passada, a ANAC suspendeu todos os voos da Avianca. No dia em que a Prefeitura de São Paulo começou a fiscalizar e multar empresas de patinetes elétricos, agentes da subprefeitura recolheram 557 equipamentos. A Prefeitura argumentou que a Green e a Yellow, as principais empresas de aluguel desses veículos, não estavam cadastradas para operar na cidade. As empresas questionam a Prefeitura e dizem que vão tentar reverter as decisões do novo decreto publicado há 2 semanas. Prevê multa que vai de R$ 100 por transitar sem capacete a R$ 20.000 às empresas que expuserem dados de usuários, por exemplo. No caso da multa do capacete, a empresa é multada e fica a cargo dessa operadora repassar ou não a cobrança ao usuário. A Prefeitura disse que não aplicou nenhuma multa neste primeiro dia de fiscalização. Vamos agora aos destaques de Brasília. Entre eles, o pente fino no benefício do INSS passou pela Câmara dos Deputados. E depois de proibir grávidas em trabalho insalubre, a STF decide hoje se o governo pode vender empresas estatais sem o aval do Congresso. A venda de estatais e subsidiárias sem aval do Congresso está proibida desde o mês passado por determinação do ministro Ricardo Lewandowski. Esta semana, o ministro Edson Fachin também proibiu a venda da TAG, empresa de gasodutos subordinada à Petrobras. Agora o plenário do STF vai dar a palavra final sobre o assunto. Medida provisória do Código Florestal não será votada pelo Senado e perderá a validade na segunda-feira. Editada no governo Temer, a medida originalmente ampliava o prazo para ruralistas se adequarem ao programa de regulamentação ambiental, mas na Câmara os deputados incluíram dispositivos que mudam o Código Florestal e permitem, entre outros pontos, anistiar desmatadores. Os senadores não gostaram das mudanças e decidiram deixar a medida provisória perder a validade. Agora definitivo, o Supremo Tribunal Federal decide proibir o trabalho em ambientes insalubres a mulheres grávidas ou que estiverem amamentando. A permissão constava da nova lei trabalhista e foi questionada no STF pela Federação Nacional dos Metalúrgicos. 9 ministros seguiram a posição do relator, Alexandre de Moraes, a favor da proibição. Apenas o ministro Marco Aurélio votou contra. O Senado analisa hoje a medida provisória que instituiu o pente fino nos benefícios do INSS. Além da revisão de benefícios em busca de fraudes, o texto que passou nesta quarta-feira pela Câmara não permite mais usar a declaração de sindicatos de trabalhadores rurais para comprovar atividade no campo. A MP também endurece as regras para pagamento de auxílio reclusão a dependentes de presidiários e institui um bônus para servidores do INSS apontarem fraudes em benefícios. Se não for votada esta semana, a medida perde validade na segunda-feira. Vamos agora aos destaques internacionais. O Parlamento de Israel convocou novas eleições gerais em menos de 2 meses depois de os israelenses terem ido às urnas. Desde que venceu as eleições no início de abril, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu vinha tentando formar uma coalizão de partidos para contar com a maioria no parlamento. Mas todas as tentativas foram frustradas. Ontem, Netanyahu apresentou um projeto de lei para dissolver o parlamento e convocar novas eleições para setembro, que foi aceito pelos parlamentares. Será a primeira vez na história que 2 eleições gerais serão realizadas no mesmo ano em Israel. Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu El Salvador na madrugada de hoje. O epicentro do tremor foi no Oceano Pacífico, a cerca de 30 quilômetros da costa do país. A Defesa Civil chegou a emitir um alerta para risco de tsunami, mas depois informou que o terremoto não causaria um impacto tão grande. O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, disse que a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 nunca levará a acusações criminais contra o presidente Donald Trump. Segundo ele, o Departamento de Justiça americano o proibiu de acusar um presidente em exercício. Antes de anunciar que deixaria o cargo, Mueller falou ainda que se tivesse confiança que o presidente não cometeu um crime, teria dito isso. Uma referência à suposta obstrução de justiça de Trump nas investigações. Em abril, o procurador finalizou um relatório que comprova a interferência russa nas eleições de 2016, mas não envolveu o presidente. Pelo Twitter, Trump disse que é inocente e o caso está encerrado. O
presidente do Peru, Martim Vizcarra, ameaçou dissolver o Congresso caso suas propostas anticorrupção não sejam aprovadas. A Constituição peruana prevê que o presidente convoque novas eleições se o legislativo rejeitar 2 moções de confiança apresentadas pelo governo. Ao lado de ministros e governadores, Vizcarra acusou os parlamentares de boicotarem leis anticorrupção, como a proibição de que condenados concorram às eleições e o uso de dinheiro sujo em campanhas eleitorais. Vamos agora falar de uma história de solidariedade. Um adolescente de 12 anos que viajou do Peru até o Bahrein, no Golfo Pérsico, e sensibilizou o empreendedor. E isso mudou a vida do peruano. A imagem é esta. Vitor faz a lição de casa sob a luz da rua, porque o lugar onde mora, em Trujillo, não tem energia elétrica. O empreendedor e filantropo do Bahrein é Jacob Mubarak. Depois de ver a cena nas mídias sociais, ele não só decidiu dar $2.000 para que a família de Vitor construa uma nova casa, como também anunciou que vai reformar a escola onde o jovem peruano estuda. Feliz, contento de que os chicos me estejam apoiando a construir minha casita. Jacob foi recebido com festa e disse que vai separar as classes entre o fundamental e o ensino médio, além de criar um laboratório de informática que se chamará Victor. O esforço do garoto em estudar, mesmo em condições adversas, foi o que motivou o empresário que já prometeu volta ao Peru para comemorar a inauguração da nova casa de Victor e o fim das obras da escola. Mas antes aproveitou para estudar um pouco com Victor, na rua mesmo, e relaxar com uma partida de futebol. No próximo bloco, o ministro Sérgio Moro pede que a Polícia Federal abra inquérito para apurar mortes em presídios de Manaus. Casos de feminicídio crescem no Brasil. Exposição a imagens de autoagressão no Instagram podem levar a jovens a comportamentos de risco. Mães deixam os empregos com 4 vezes mais frequência do que os pais no Brasil. O número de adolescentes negras grávidas cresce em São Paulo. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.